Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. João 8. Glória a Deus, aleluia. A partir do 30, versículo 30. Amém, igreja? Amém. Deus. Jesus maior que Abraão. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosses filho de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai? Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação. Temos um Pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Até aqui, igreja. Amém. Glória a Deus. Então aqui, essas palavras, aqui Jesus é como se fosse, ele está debatendo com os judeus. É um debate, né? Um debate com os judeus. E os judeus não confiam. E Jesus fala para eles, né? Confiarem, que ele está falando a verdade. Mas eles duvidam. Eles não creem em Jesus. É, Jesus. Né? Então, eles falam que eles, né, creem em Abraão. Né? Em Abraão. Mas Abraão não era Deus. Né? Não era Deus, Abraão. Então, eles criam no homem. Não era em Deus, né? E Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia do que ele estava falando, mas eles não acreditavam, né? Não confiavam nele. Então, Jesus fala para eles: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado, ele é servo do pecado. Se você comete o pecado, você é servo do pecado, né? Você é pecador, né? E o servo, né, que fica para sempre em casa é filho, e o filho fica para... o servo não fica para sempre em casa, e o filho fica para sempre. Então o servo, ele não fica sempre numa igreja.
outro, né? De repente dá aquela linha, expandeia para outro lugar, ele sai, né? E o Filho de Deus não, né? O Filho de Deus está ali. Oh, glória, aleluia, Deus. Em todos os lugares, ele está ali, firme, né? E ele sempre falando: se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livre, né? Era ele ia libertar eles, mas eles não confiavam, né? Então eles respondendo disseram: nosso pai é Abraão. Então Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, né? Não, jamais, né? Vocês fariam a obra de Abraão, mas agora procurais matar-me. Como poderia ser filho de Abraão se eles pensavam em matar o Filho de Deus, né? Então, eles tinham adoração, amor pelo homem, pelo Abraão. Não era por Deus, né? E Jesus falava com eles, explicava, mas eles duvidavam muito de Jesus. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos, olha o que eles falaram para Jesus. Não somos nascidos da fornicação. Temos um Pai, que é Deus. Oh, Senhor. Então Deus, né? Jesus fala: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. Glória a Deus, né? Eles não iam duvidar. Não teria duvidado. Mas eles duvidavam. E eles continuavam, Jesus falando. Mas eles não entrava na mente deles, né? Que ele era o Filho de Deus. Então, igreja, tem muitos assim, né? Tem muitos que não acreditam, que duvida do Filho de Deus, né? Que duvida da tua igreja, do teu pastor, né? E isso acontece tanto, né? Então, às vezes aqui é um debate. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele debatia aqui, mas com uma mansidão, com uma paz, né? É verdade, Deus. Ele era maravilhoso. Oh, glória. E se nós começamos a debater com outro, a gente não tem paz, a gente começa, quando você vê, você está irado, né? Você fica nervoso, ele quer falar mais que você acha que você está certo. E nós não temos isso. Verdade. Nós não temos aquela possibilidade de debater, de falar de Deus. Calma, tranquila, na mansidão, naquela paz. Esses dias aconteceu comigo, a pessoa falando que ia deixar, não vou mais na igreja, não adianta, porque eu tenho olhos, eu vejo o que se passa dentro de uma igreja, eu vejo o que se passa com o pastor, eu vejo, né? Então eu falei, mas você não pode, não olha nem para a esquerda nem para a direita, olha para frente, você não tem que ver o que o irmão faz ou deixa de fazer, é você e Deus. Verdade. E se o pastor está errado, se o irmão da igreja está errado, o problema dele é eles e Deus, não somos nós. Não podemos. Só que aí a pessoa não concordava, só que eu não discuti. Sabe, eu fui tão sábia. Deus me deu, sabe? Eu não tinha nem pegado essa palavra, não. E foi essa semana, no começo da semana. Eu fui tão sábia, sabe? Espírito Santo, fecha a boca, Sueli, fica quieto. E eu fiz. Eu só falei assim: olha, sabe de uma coisa? É você e Deus. Fique em paz. É você e Deus, né? Não adianta eu falar: e aqui porque nós somos o templo, nós não precisamos ir à igreja. Falei: temos que buscar. Mas aí eu fiquei quieta. E aí passou. Então aqui, olha, para vocês verem, é bem longo, mas eu vou só falar mais rapidinho.
quiserem abrir, não precisa. Aqui do 57, eles disseram assim, ó. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Quer dizer, eles duvidaram ainda de Jesus, que Jesus não tinha 50 anos. E aí, você, né, viu Jesus? Né? Então, disse Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Aí, no 59, fala assim, então pegaram em pedras para lhe atirar. Porém, Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, o que Jesus fez? Ele falou, ele explicou, mas ninguém concordou, ninguém aceitava o que Jesus estava falando. Então, o que Jesus fez? Chega, né? Ele sumiu dali que ninguém viu ele. Calou, deixa eles. Então, nós temos que ser assim, sabe? Verdade. Nós temos que falar de Deus, nós temos que... Mas quando começarem a debater com a gente, não vamos discutir, não. Não adianta. Não adianta. Então, o que nós temos que fazer? Que Deus tenha misericórdia, né, dessa pessoa, né? E vamos continuar em frente nós, buscando a Deus, servindo a Deus, né? Cada vez mais. Porque é esse o nosso propósito. Porque tudo que tem aqui foi dito por Deus. Oh, glória, e Jesus aleluia, Deus. é o Filho de Deus. É verdade. Amém.